Olá a todos, a todas e a todes, sejam muito bem-vindos a mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e, gente, hoje nós vamos falar de fotografia, nós vamos falar de... Nossa, eu adorei só de começar a entrar nas redes sociais, de ver o portfólio. Hoje nós vamos falar disso, gente. Para quem gosta, né, não tem como. Hoje eu vou conversar com o Flávio Hope, que ele é fotojornalista, né? Seja muito bem-vindo, Flávio. Oi, Karina, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero que todos gostem aí do bate-papo. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Gente, para os alunos, né, que já tiveram aula de fotografia aqui comigo, né, na universidade, enfim, vocês vão adorar, assim. Então, já comecem seguindo o @ do Flávio Hope, né? Veja o portfólio dele também no site. Eu adorei, assim, só de olhar, eu falei, ai, que legal, a gente tem muita coisa para conversar, Flávio, porque pelo que eu vi aqui, você é da Baixada Santista? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu vim morar aqui em Santos muito jovem, né? Eu vim para cá com 6 anos de idade. E nesse período aí eu fiquei aqui, eu mais moro aqui, mas eu tenho vontade de voltar a morar em São Paulo. Eu acho que o campo de atuação em São Paulo é muito maior do que Santos, né? Ah, Aqui eu é? acho que é um pouco limitado. Sim, mas eu achei muito legal eu vi suas fotos aqui, eu falei, caramba, a gente tem muitos jornalistas, né, que a gente conhece em comum e tal, e eu vi os estilos de foto, cobertura de shows, eu achei incrível tudo isso. Me conta um pouquinho, como que você começou sua carreira? Eu comecei minha carreira meio por acaso, foi mais pela paixão que eu tenho pela música, né? Eu sempre gostei muito de rock, sempre gostei muito de ir em show, e eu tinha o costume de levar aquelas máquinas compactas antigamente, entendeu? Eu levava muito para fazer, registrar a galera que ia comigo, e fazia foto, né? E daí há um tempo começou a aparecer a oportunidade de vender essas fotos, né? Porque na época não tinha muita gente que fazia, era pouca gente. Eu sempre tive uma vantagem que eu sempre fui grande, eu conseguia me enfiar no meio do pessoal, chegar bem próximo ao palco para fazer. E aí começou a nascer a paixão. Daí eu fui indo, mesmo trabalhando com outras coisas na época. Eu era técnico e mecânico, trabalhava na indústria. Fui progredindo, fui tendo vontade de estudar, mas eu aprendi quase tudo sozinho, na marra, eu comprava muita fotografia melhor, ia aprendendo. Na época ainda não tinha muito YouTube, hoje em dia tem tudo no YouTube, você acha muita coisa boa no YouTube para aprender, mas foi fazendo amizades com outros fotógrafos que iam me dando toques, e a paixão pela música acabou me levando a exercer a profissão, né? Eu comecei a registrar os shows e eu sempre levava a máquina no show, dava um jeito de entrar, mesmo quando ainda não tinha os credenciamentos, né? Eu mocosava a máquina e entrava com ela escondida, ou pedia para alguém conhecido entrar. Eu também era uma época eu era hold de bandas aqui em Santos e também aí eu também registrava para eles, né? E foi assim, até que em 2003 eu consegui começar a fotografar na época pela revista Comando Rock. E eu fotografei para eles até 2017, quando eles encerraram. Foi um período bastante grande. Nesse meio período também fotografei para uma outra revista chamada Valhalla, que era lá de Sorocaba, de heavy metal. E fiz alguns trabalhos para Rock Brigade, Road Crew, mas as duas principais eram a Valhalla e a Comando Rock. Nossa, que demais! Quando você foi falando, Flávia, assim, isso tem muito a ver com várias coisas também que eu já fiz na vida. Meu pai é músico, meu pai é roqueiro, aqueles bem guitarrista bem raiz e tal. E eu sempre estive dentro desse universo da música, principalmente do rock. E eu achei muito legal olhando assim o seu Instagram, das coberturas, né, que você fez, tirou foto do Leme, né?
Eu achei muito Sim. legal e eu lembrei muito do meu TCC. Meu TCC, Flávio, foi a gente, enfim, nós fomos em alguns shows e a gente contava histórias de pessoas que viviam na cobertura não, na realidade elas viviam para o rock and roll e pelo rock and roll, né? Então eu entrevistei, eu acho que você deve conhecer, né? O Pepinho, né? O filho Sim. do Pepe, que ele também fazia a promoção, né? A questão dos shows. Eu fui no Rock in Rio de 2011 com a turma do Pepinho, né? Foi de ônibus. Aham. Foi muito interessante. E eu vi muito isso, né, nas suas imagens, a questão de show. Quando a gente gosta, é muito legal isso. Ó, Ratos do Porão. Achei muito interessante as coberturas, né? E aí você foi assim entrando e fazendo, e como é que foi isso, né? Essa questão dos seus desafios. Alguns shows você deveria ter conseguido, sei lá, credencial, como você falou. Comecei, né? Colocando, escondendo a câmera e tirando. Como é que foi isso, assim? Eu sempre tive uma curiosidade, né? Eu sempre procurei conhecer. Eu já fiz websites também. Eu tenho um que está parado aí, desde que começou a pandemia, eu parei ele. Era eu com outro rapaz que trabalhava comigo na Comando Rock. Assim que a Comando Rock fechou, a gente começou com esse site, mas agora demos uma parada aí, falta de tempo, desânimo, mas eu pretendo retornar com ele. Mas eu sempre corri atrás, né, pela vontade que eu tinha. Eu fui conhecendo as coisas, fui conhecendo como que funcionavam as coisas. E aquela coisa, fui mandando e-mail, perguntando. Quando eu comecei, ainda era época de filme, então não tinha tanta gente como agora. Hoje em dia, infelizmente, o mercado ficou meio avacalhado, porque é muita gente que acha que você vai fotografar, você vai ficar próximo, que você vai no camarim, que você vai e não sabe como é que funciona realmente, né? A gente tem uma dificuldade grande, tem alguns eventos que a gente é limitado. Eles também outra coisa que o pessoal acha muito, que a gente vai fotografar o show inteiro, que vai chegar lá, os caras vão tocar 2 horas, você fica 2 horas lá na frente do palco fotografando, e a gente tem um limite de 3 músicas, muito, né? São 3 músicas geralmente que a gente fotografa, e tem artistas que é uma música, e também nem sempre é na frente do palco. Tem vezes que a gente tem que fazer lá na casa de som, principalmente quando é show assim em estádio, ele fica longe, é bem complicado. Mas a gente corre, vai melhorando equipamento à medida que você vai crescendo, vai comprando coisas, mas eu acho que o que me ajudou muito foi a vontade. Eu tive sempre vontade, corri atrás, nunca fiquei parado esperando, entendeu? Convite, eu mandava e-mails, carta para as revistas, com fotos que eu tinha feito, até que apareceu a oportunidade. De lá para cá, só melhorou. Agora, os últimos anos deu uma caída. Eu acho que depois que barateou o equipamento digital, apareceu muita gente no mercado. Então, muita gente se oferecendo a trabalhar de graça, o que complicou um pouco. Então, eu me afastei nessa época aí, que foi praticamente esses últimos 5, 6 anos. Eu acabei saindo antigamente fazia só shows, né? Shows, essas coletivas de imprensa, tudo nessa época de espetáculos e shows, né? E nesse último tempo eu acabei indo mais para o fotojornalismo mesmo, né? Me especializei muito na fotografia esportiva, principalmente futebol aqui no Brasil, né? E eu gosto muito de fazer política também, né? Que aqui em Santos eu não tenho muita essa parte de política. Geralmente é muito difícil. Aqui a política local é meio restrita, não tem uma grande divulgação, mas eu gostaria de ir para São Paulo justamente pelas pautas do dia a dia de política, né? Mas eu acho que se você não tiver vontade e não tiver interesse, você não vai progredir. Sim, isso é verdade. Ó, o que o Flávio está falando, gente, para vocês que estão vendo, nos ouvindo, estudar bastante. E a questão de ter força de vontade de entender exatamente, né? O que você quer cobrir, que no caso que ele falou, o começo da carreira, a questão dos shows e tal. Vocês olhem, por favor, gente, o Instagram dele. Quanto show legal que ele acompanhou, que ele cobriu. As imagens são imagens muito bacanas. Tem do Offspring, tem de 2004, que
você cobriu, achei muito legal a questão de iluminação, como você fez. É que aí o pessoal os alunos de fotografia vão saber. Regra dos terços, né? A questão de iluminação, não é fácil fazer cobertura de show em relação à iluminação, e as fotos estão muito legais, é muito legal, assim, eu adoro, quando eu olho assim, Flávio, vejo o seu portfólio, eu fico, meu Deus, que coisa bacana, que legal, que nem você falou, não eram muitas pessoas que faziam essa cobertura, né, essa questão dos shows específicos, né, então é necessário muito estudo, principalmente sobre essa questão da iluminação, que eu achei, assim, muito legal, além da questão do enquadramento, né, que você faz nas suas imagens, essa questão de iluminação. Então, assim, como fazer, né, a compensação, tudo isso que a gente fala, para que fique uma foto bacana. Lógico, depois pode ter um tratamento depois, mas quanto melhor a gente tira, né, a imagem na hora, o tratamento, ele basicamente ele é um complemento, né? Então, achei muito legal. As imagens estão com uma excelente qualidade. É muito legal isso da questão da evolução, né? De vendo como as imagens vão saindo, vão surgindo. Na parte de show, até meu tratamento é bem simples, tá? É praticamente que sai da câmera, é uma questão do que você vai aprendendo. Se eu olho as minhas fotos, no começo da pandemia eu comecei a mexer com as fotos antigas, se você olhar, você vê que até eu dei uma parada, eu comecei lá a mexer, coloquei umas coisas que eu tinha de filme e tudo, e eu quero voltar a trabalhar essa parte de shows aí que eu parei. Mas eu não trato muito não, eu dou um acerto de cores, de pretos e brancos, de vez em quando um crop, fotografia de show eu procuro não cropar muito as fotos, já é diferente no futebol que você precisa cropar muito, porque é muito rápido, às vezes muito longe o lance, mas no show você trabalhando com tranquilidade, você consegue trabalhar com uma tranquilidade maior, consegue pensar mais no clique. Eu conheço gente aí que trabalha aí, faz 2.000 fotos por show, e eu chego a fazer 300, 400. Se eu fotografar um show inteiro, daí eu faço 2.000, né? Porque daí eu já fiz produção, já fiz a capa do DVD do Angra, você trabalha o show inteiro, que daí você vai para o palco, você sobe lá em cima, você tem diversos ângulos, daí você consegue fazer bastante coisas, né? Mas, assim, quando você tem 3 músicas, 400, 500 fotos já é bastante. E você consegue boas imagens, você tem que ter um bom equipamento, você tem que saber qual equipamento, se você tiver uma lente bem luminosa, vai ajudar muito. Hoje em dia, a vantagem é que talvez você não precise talvez de tantas lentes luminosas, porque as câmeras mais modernas têm um ISO melhor, você consegue compensar no ISO sem deixar a foto muito pixelizada, né? E tem várias maneiras, várias técnicas, e você consegue ir adiante, sim, tem bastante, você consegue fazer boas imagens, é só ter uma noção e procurar, que nem eu gosto muito de acompanhar o trabalho de outros fotógrafos, principalmente gringos, mesmo aqui os brasileiros, tem o Marcos Hermes, que eu gosto muito, né, que é super conhecido. O Marcelo Rossi também é outro, assim, na área de shows, que são os maiores fotógrafos do Brasil na área, né, que é da atualidade. E eu acompanho ele, sempre vendo. Você ter boas referências ajuda muito, né? Hoje em dia eu acho que a imagem está muito banalizada. Tem gente aí que você vê com imagem muito ruim. Eu acho que essas aí você acaba deixando de lado, mas se você procurar sempre ter referências boas, teu trabalho vai progredir, e o que vale muito é testar. Se você tiver um equipamento, tiver dinheiro hoje em dia, porque principalmente aí com o dólar muito alto, se tiver bastante equipamento, que você tem que ter uma gama grande de lentes, né? Eu sempre trabalhei basicamente com 2 lentes, a 24-70 e a 70-200, que coisa, mas eu precisaria de uma mais aberta, tudo, mas quando eu pegava emprestado, você vai treinando várias coisas e vai vendo o que te funciona, né? Qual o tipo de imagem que te encaixa. As minhas imagens são mais mesmo na área do fotojornalismo, mais para
para mostrar o que aconteceu ali, mais fechada às vezes. Tem gente que gosta de fazer imagens mais abertas. Eu tenho um trabalho que eu ainda um dia vou fazer uma exposição, que eu gosto muito de trabalhar com baixa velocidade. Então eu tenho umas imagens que de vez em quando eu dou faço uns testes e vou vendo o que dá. E um dia eu pretendo aí fazer aí de show aí jogar isso aí para uma exposição, porque daí Nossa, fica mais o sensacional. rabisco, o movimento, né? Porque quando eu publicava isso daí, tinha muita gente que confundia baixa velocidade com desfoque, falava, as fotos estão desfocadas. Daí eu, para não ficar discutindo muito, eu dei uma parada de publicar, porque às vezes não é o desfoque, o foco está lá, está feito, mas tem um movimento da foto por você estar com baixa velocidade, né? E eu acho que são coisas legais, ou às vezes. E também uma coisa que eu quero um dia fazer também é começar a trabalhar muito com dupla exposição. Eu também acho bacana em show, a criatividade para dupla exposição é muito boa. Fazia Gente, que muito também na época de sensacional. filme. Sim, ó, alunos de fotografia já sabem, vocês entenderam tudo que ele falou, certo? Agora, para quem é assim, ai, não entendi o que ele falou, vamos lá, o básico da fotografia, ISO, abertura, velocidade, todos esses efeitos Isso. que ele está falando, gente, inclusive tem grandes fotógrafos mundiais que trabalham com baixa velocidade, com dupla exposição e fazem obras de arte. Podemos dizer assim, né, Flávia? São obras de Sim. arte, né? Tem muitos fotógrafos que trabalham com essa técnica e é muito interessante você trazer essa técnica, né? Tentar fazer nos seus trabalhos, Flávio. Em relação a isso, né? Dos shows, né? Daqui a pouco a gente já parte para a questão do esporte. Teve algum show que te marcou em relação à sua cobertura, alguma coisa assim? Olha, teve vários assim que eu gostei. O Rock in Rio, quando eu fotografei em 2011, foi muito bacana, foi estressante. O de 2011 estava muito desorganizada a parte de cobertura, era uma luta ali. Foi praticamente a gente tinha que conseguir as coisas no muque mesmo, porque estava desorganizado. Mas eu fotografei tanta coisa, foi tantos shows, tantas bandas que eu amo, como Iron Maiden, o que mais? O Rolling Stones, fotografar eles naquele show de Copacabana foi também muito bom. Lembro que eu cheguei lá cedinho, o show era à noite, eu cheguei no Rio, acho que a gente chegou lá 10 horas da manhã, ficou esperando, ficamos na praia. Aí depois entramos para trabalhar, foi muito legal, foi um show marcante também. Os festivais que eu fotografei, o Lola, o Monsters of Rock, Maximus, teve tantos festivais de rock muito bom. Eu gosto também, gostava muito, espero voltar, né, quando terminar a pandemia, o João Rock em Ribeirão Preto, é um festival de pop rock nacional muito legal para você ir, para trabalhar. Teve ícones do rock que eu fotografei, como Chuck Berry. Mesmo ontem veio a lembrança para mim que até teve minha foto, saiu na capa da Folha, do B.B. King, né, que também foi sensacional fotografar. E teve várias coisas muito legais que eu gostei. Eu gosto de fotografar show. Quando dava, eu até ia a 2 shows numa mesma noite. As pessoas não acreditavam, mas tinha uma época que estava tendo show que era cedo lá no Carioca Clube em São Paulo. A gente fazia, lá começava às 7, daí saía de lá e ia para o Espaço das Américas, fotografar às 10, ou para o Tom Brasil. Você saía lá, tem um metrô próximo, ou mesmo de carro, de Uber, você ia, chegava fácil. Gostava de show é minha paixão, eu sempre gostei muito. Embora ultimamente esteja meio afastado, aí os últimos anos eu me afastei um pouco, mas se eu pudesse eu só fazia isso. Eu gosto muito de show. Amo futebol também, mas acho que show mais do que tudo. Sim. Música para mim é muito bom, entendeu? Música é música, né? A gente não tem nem o É. que falar sobre isso.
Enfim, eu achei muito legal que você conseguiu unir uma paixão, duas paixões, né? A fotografia e a fotografia de shows, né? Eu achei muito interessante isso, de correr atrás do que quer e de ir atrás. Nem se falou, muita força de vontade, perguntar, estudar, né? Então, você teve capas icônicas, né? De personagens de artistas icônicos, né? Vários artistas que você já fotografou. E deve ser uma rotina, assim, gostosa no sentido, assim, de agito, né? Sei lá, fotografando o show, mas eu tenho que estar acompanhando, mas mesmo que nem você tinha falado, uma música, 3 músicas e tal, mas achei bem interessante essa rotina. Sim, é bacana. Às vezes você também confunde, porque tem shows que a gente tem que fotografar e ir embora, não pode nem acompanhar o show até o final. Tem bandas que proíbem isso, com medo que você... Green Day foi uma delas que eu fotografei. A gente entrou faltando 5 minutos para começar o show. A gente fez as 3 músicas e foi literalmente jogado para fora lá do AMB para não poder ficar. Não tinha nem sala de imprensa para nós. Nossa! E também, hoje em dia, como é tudo muito imediato, de vez em quando a gente também não consegue acompanhar o show porque faz as fotos e tem que ficar na sala de imprensa já editando as fotos e enviando para as agências, tudo, onde que as fotos vão ser comercializadas, né? Quando eu trabalhava no começo mais revista, não tinha isso, era porque a revista você fazia, não era imediato, ia sair só daqui no mês que vem, né? Então eu conseguia acompanhar bastante coisa quando era possível. Agora, mais ultimamente, não, as revistas também estão online e você, quando faz, também acabou o show, só está esperando a parte do redator para acabar. Então, você já deixa as suas imagens ali, o redator acaba e já vai para o ar, né? Então, você acaba na parte de fotografia, você não consegue, por exemplo, ir ver o show, mas eu vi bastante coisa legal, acompanhei. Quando é show que tem duas coisas, quando eu gosto muito, eu vou um dia para fotografar e outro dia eu vou para acompanhar, mas é bem bacana. Que legal! É uma Isso, rotina, às vezes, o pessoal acha que é fácil, mas também é meio estressante, meio corrida, mas é bem legal. Você gosta muito. Eu amo, né? Eu não tenho como falar isso. Eu amo fazer essas coisas, então não tem como. exatamente isso, Flávio, que você está falando, né? Dessa rotina e tal. Como que é isso no esporte? Porque o esporte, jornalismo esportivo, né, falando nesse quesito, é uma loucura, né? Como que é essa questão de cobertura dos jogos, dos campeonatos, como é que é isso? Então, no futebol também é online, né? Você trabalha praticamente conectado com a câmera. Você vai fotografando, descarregando e enviando, né? É mais pior até do que de show, porque no show você faz as 3 primeiras músicas e vai, e daí não tem mais que fotografar. Só se for um festival, você vai esperar acabar um show para fotografar o outro, né? Agora no futebol é simultâneo, você vai fotografando e editando. Então você tem que trabalhar ou já conectado à máquina no Wi-Fi direto no computador, ou por um cabo que você põe e já vai baixando direto no computador, ou você tem que trabalhar com 2 cartões e vai enfiando um cartão, tira outro, coloca e vai. Mas com o teu computador, teu note ali, geralmente você leva um banquinho, futebol você faz sentado, né? Atualmente você está fazendo na arquibancada por restrições devido ao Covid, mas no normal você faz sentado lá no campo, atrás da placa de publicidade. Você arma o teu computador ali, você leva 2 banquinhos ou uma mala e põe em cima da mala e vai baixando e enviando as fotos. Vai tratando e fotografando, tratando e enviando. É mais corrido ainda, mas você também tem que chegar cedo. O jogo, geralmente, você tem que chegar 2 horas antes do jogo, já para escolher o local onde você vai ficar, porque se você chegar muito em cima da hora, todo mundo já chegou antes, você vai pegar um dos piores lugares. E no futebol você tem que dar sorte, né? Porque no futebol você tem que fazer sentado, parado. No show você se movimenta, né? Na frente do palco.
Futebol, você tem que ter a sorte de acontecer aquele lance na hora do gol, o cara correr na tua direção, você está no gol certo, do lado certo da trave que ele vai correr. De vez em quando nem ele corre para a linha de fundo, às vezes ele vai correr lá no banco. Então, também tudo ajuda, né? Nossa, por um lado, a questão que você falou, tem que ter sorte, mas assim, é complicado, né? Essa parte assim que você contou, eu realmente não imaginava. Porque às vezes você tá do lado certo, que nem você falou, às vezes isso pode te prejudicar, e lógico, né? Você tem aqueles equipamentos, né? Equipamento para cobertura, questão de lente, né? É Uhum. diferente e tal. E como é que é isso? Caramba, eu achei muito curioso isso. Eu também eu trabalho com uma 70-200, né? Eu não tenho uma 400, eu queria comprar uma agora, eu ia comprar um pouco antes da pandemia, mas dei uma congelada porque com a pandemia parou os trabalhos, né? Mas você tem que ter quanto melhor o teu equipamento, mais fácil fica para você, né? O equipamento para futebol, geralmente, você tem que ter uma 300. Quanto mais claridade tiver para a lente, melhor. E as lentes fixas, como a 300 e a 400, elas ajudam muito também na ótica, né? Porque elas têm uma ótica bem melhor e você consegue fotos melhores. Mas você faz boas fotos com 70-200. As minhas fotos que tem aí no Instagram, a maioria é tudo com 70-200. Só que o que acontece é que, de vez em quando, os lances têm que estar mais próximos de você, né? Tem que acontecer tudo mais próximo de você. Então, isso é uma que cria uma dificuldade, mas dá para você trabalhar de boa. Eu gosto muito de fazer. Ultimamente, eu estava fazendo muito futebol amador, né? As categorias amadores de base, onde eu comecei a atuar, que eu achei que a saída estava melhor, onde eu tinha mais chance de ganhar dinheiro, né? Eu estava trabalhando muito nisso daí, porque a competição para o profissional é grande, entra por jogo mais ou menos 40 fotógrafos, né? Copa América tinha 120, então para você vender uma Nossa, foto, se você não está contratado por alguém já fixo, ultimamente o pessoal também trabalha muito para agências, né? Em vez de fazer fixo para os jornais, você faz para a agência, você manda para a agência e a foto é vendida na agência, né? Você ganha por foto vendida, uma comissão. Fica uma parte para a agência e uma parte para você. Mas dá para trabalhar, tem bastante coisa. Eu tenho trabalhado, eu larguei essa parte de agências, eu me tornei freelance e eu tenho trabalhado muito para assessorias de atletas. Também foi que outra legal. saída onde eu consegui já fazer muito contato com assessoria e eu já vou com um fechado, né? Fica mais fácil. Muito bom. Vocês perceberam, gente, que o Flávio falou várias vertentes, assim, gente, quem gosta, né? Tem alunos que falam, eu quero trabalhar, né, com ser fotojornalista, mas eu não sei onde eu trabalho, o que eu faço? Vocês viram a quantidade de opções, né, que dá para trabalhar? Como, né? Apresenta, gente, portfólio, que nem ele falou, vai atrás, manda e-mail, fala, oi, eu tô aqui, olha meu portfólio, né? Então, olha quanta dica que o Flávio está dando aqui para vocês. Flávio, alguma cobertura de show, mesmo de jogo, alguma coisa assim, uma cobertura que você fez foi perrengue, assim, desafiadora, que teve algum problema, ou com equipamento, ou aconteceu alguma coisa? Conta pra gente. Olha, um festival que foi assim meio caótico para cobrir foi, eu acho que 2016 ou 17, eu não lembro, foi um festival do 89 FM de aniversário foi lá na Arena Anhembi. E a imprensa ali foi muito maltratada, principalmente a parte de fotógrafo. A gente chegou lá, era um show que começava meio-dia e ia até meia-noite. Simplesmente não tinha uma sala de imprensa, estava um sol de rachar, Nossa, não tinha água, não tinha nada, entendeu? De vez em quando você vai, você tem umas assessorias de imprensa, que nem do Rock in Rio, que você
tem de tudo ali, tem comida, tem tudo, né? Mas o básico para nós é água, trabalhar, né? Porque nós estamos trabalhando, estamos na corrida, então esse festival não tinha nenhuma mesa para a gente pôr o note, descarregar as fotos e enviar as fotos. E não tinha água, não tinha nada, foi bem complicado. E foi uma dureza. Eles liberaram uma área VIP lá para a gente depois, porque também eu lembro que teve uma colega que passou mal, ela teve insolação, ela teve que ser Nossa. atendida, teve que ligar para o marido dela e buscar ela, porque ela teve insolação e não aguentou. Eu sou assim, eu procurava ficar na sombra enquanto não podia. Eu tomei água, a gente comprava quando dava, porque a gente também eram umas filas imensas. Daí depois acabaram liberando uma área VIP lá onde que tinha água grátis e deu uma melhorada. Mas esse festival foi bem catastrófico. O Rock in Rio 2011 também, pelo esquema que também foi meio dificultado, porque na hora de credenciamento, você chegava lá, acho que tinha uns 120 fotógrafos, entrava 40 por show, né? E era meio que disputado no tapa. Em vez de eles fazerem uma pré-seleção antes de quem ia fotografar, eles iam lá, ficava um assessor de imprensa, ele sentava numa mesa, ficava todo mundo gritando: ah, eu sou não sei da onde, eu sou não sei da onde, e ele escolhia, olhava para a cara: ah, você. Daí eu lembro Eita, que que bagunça! foi uma bagunça. Daí eu lembro que daí o Rock in Rio 2 fins de semana. Daí no domingo eu falei para o cara: ó, semana que vem eu não vou voltar. Eu agradeço muito, mas eu não vou voltar. O cara me perguntou: mas por que você não vai voltar? Para trabalhar nesse esquema não dá. Eu venho de Santos para cá, para você não chegar aqui, você não fotografar um show na noite. Você está me deixando de fora, não sei o quê. Eu falei: eu faço por uma revista. Eu falei: os gastos são caros para a gente vir trabalhar e não ter um retorno, né? Daí, por causa dessa conversa, ele acabou não, semana que vem a gente vai dar um jeito, e me deu um jeito realmente. Daí ele me colocou em todos os shows para fotografar. Ele me colocou já numa listinha lá, que a lista dele tinha de 40 fotógrafos que entraram, tinha 10 que era o Estado, a Folha, o Globo, Uhum. já que era fixo, só olhava qual fotógrafo ia do veículo. Daí ele colocou meu veículo ali, né, que era a Comando Rock na época. Eu só fiquei mesmo de fora, daí foi num show do Guns N' Roses, que eles tocaram, atrasaram, daí não consegui, mas o resto tudo eu consegui fazer. Também foi bem caótico assim, Nossa. fazer. Nossa, gente. Ó, então assim, há coberturas, né, produções, né, na realidade o problema, né, Flávia, é da produção do Sim, evento, sim. né? Eles não pensaram. Convida a Às vezes, imprensa, tem que ter um espaço, né? Vocês precisam de um exatamente, suporte. exatamente. Não tem como, né? Nossa, super É. perrengue esses que você contou. É interessante, né? Porque tem que tomar cuidado com isso, o pessoal tem que cuidar da imprensa. Chama a imprensa para fazer a cobertura e não tem nada. Exatamente. E às vezes não é nem a assessoria de imprensa, também já teve problemas com bandas, com managers de banda, né, os empresários. No Monsters of Rock, acho que foi 2015, que teve o Manowar, Uhum. eles liberaram a gente de fotografar 9 segundos. 9 segundos, você pensa, o que você vai fotografar em 9 segundos? Eu lembro que nós, fotógrafos, nos reunimos na sala de imprensa e combinamos que não iríamos fotografar, porque a gente tinha que andar quase 1 quilômetro para chegar na boca do palco para fotografar, para chegar lá e fazer 9 segundos. Não dá tempo, né? Uhum. E ninguém fotografou o show deles. Eu já tinha fotografado um show deles antes no Credit Card Hall, que também Uhum. tinha sido difícil. O empresário da banda chegou lá, a gente chegava na assessoria de imprensa, ele olhou o equipamento de todo mundo, pediu para a gente abrir, ele olhava pelo equipamento. Até isso aí foi uma coisa meio legal, porque depois dessa até as assessorias de imprensa começaram a trabalhar, porque tinha muita gente que tinha umas máquinas que só ficavam atrapalhando, né? Não eram máquinas, vamos dizer, profissionais ou semiprofissionais, não eram Uhum. DSLR. A gente que ia Uhum. fotografar de celular,
E de celular, a pessoa, em vez de fotografar, nada contra, mas só mais atrapalha do que fotografa, né? Uhum. Aí ele olhou todo mundo, também foi bem complicado. Eles eram chatos, liberou uma música só para fazer. Nossa. Mas, assim, de vez em quando você passa uns perrengues, sim. Futebol, eu acho que eu não lembro de passar perrengue para fotografar. Mas shows, nessa parte, fotografar, o perrengue que eu passei em show foi mais de dar pau em equipamento, dar pau em computador na hora, Ixi. esquecer alguma coisa em casa, que já esqueci mouse em casa. Teve show que eu fui em São Paulo e esqueci cartão de memória. É isso Sempre que eu você ia tem que fazer, perguntar. Qual é a tem que fazer quantidade sempre de um checklist. bateria de cartão que você leva normalmente? Bateria, geralmente eu tenho 2, 3, né? Se for que nem um festival longo, você vai precisar bastante. Cartão também uns 2, 3. Tudo depende do que você vai fazer. É sempre bom você ter bastante, né? Porque mesmo que às vezes você não use, pode dar pau no cartão no meio do show e você precisar de um outro. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um show em São Paulo, eu cheguei lá, eu tinha esquecido todos os meus cartões em casa. Eu tinha E tirado para aí? descarregar, daí um colega meu que me emprestou. Nossa! É, Não é fácil, gente. Eu já fui fazer cobertura de casamento. Que aí a gente entra em fotografia social, né? De é. casamento. E eu tava. Queimou um cartão, o outro deu ruim. Tipo, eu só tinha mais um. Eu tive que fazer o casamento inteiro, a cobertura com um cartão, assim, morrendo de medo de dar algum problema. Já acontece. Uma vez eu também deu um pau na minha 2470. Ela parou de focar, deu um problema no motor de foco dela. Eu fiz o show inteirinho com uma 50 mm. E eu estava fazendo Nossa, para produção no dia. nossa, uma cinquentinha! Eu fiz com uma Caramba! cinquentinha e uma 70-200 que eu tinha. Eu não tinha outra. No outro dia eu lembro que era um show. Eu estava fazendo na época para Top Link. Eram 2 shows seguidos, era uma sexta e um sábado. Isso foi na sexta-feira. No sábado de manhã eu tive que acordar e correndo atrás de uma lente emprestada para poder fazer o outro dia. Daí eu arrumei uma 1740 para fazer. Nossa, tá vendo, gente? Coisas do dia a dia de quem trabalha com fotografia, fotojornalismo, enfim, né? Isso para É. qualquer fotógrafo pode acontecer, né, Flávio? Sim, É, sim. A gente costuma falar, né? Se você vai trabalhar profissionalmente, você tem que ter tudo em dobro. 2 computadores, 2 câmeras, lentes. Quanto mais melhor. Você talvez não precisa ter 2 de cada, mas ali compatíveis, entendeu? Uma uhum, 2470, uma 14, uma 1740, entendeu? Deu pau na 2470, você tem a 1740, você vai se virando assim, entendeu? Ou mesmo aquelas dos kits lá, que é 2405, de reserva sempre é boa, apesar de ser uma boa lente, mas para show ela já é um pouco escura. uhum. Mas que a gente em show geralmente costuma trabalhar com lentes 2.8 de abertura, né? Sim, abertura bem. É, 2.8, gente, o Flávio tá falando, é abertura, é bem aberto mesmo, né? Para captar a bem questão da aberto. iluminação, né? E aí, em questão de armazenamento, Flávio, como que você faz? Porque igual que você falou, a questão de problema pode dar, né? Então, você Uhum. guarda o que em HD externo, nuvem, computador, como é que você faz isso para não perder, para Não, não dar problema? depois que eu tive um problema com HD, eu sempre tinha um HD externo, né? Em Uhum, 2009 eu perdi muita coisa minha porque deu um problema num HD meu. Eu tinha coisas em HD e em CD. uhum, Hoje em dia eu faço tudo em 2 HDs, tá? Eu tenho um HD, eu faço geralmente um HD por ano. Eu lanço no começo do ano, eu compro um HD de 2 GB. Teve agora que eu também estava com máquinas que ocupam mais espaço, 2 HD por ano. Eu faço um HD e um HD espelho, entendeu? sim, é importante, tá Porque vendo, gente? deu pau em um, você tem no outro. Você tem Que lá o nem backup. eu perdi backups de fotos importantes para mim, como o show do Kiss de 2019.
tinha outras coisas importantes lá, acho que Chuck Berry, um monte de coisas legais assim, que eu tenho fotos, eu tenho hoje que eu tenho algumas fotos em baixa, não tem em alta. Se eu quiser fazer uma exposição, eu não consigo colocar essas fotos. Vai ficar O HD granulado. tá guardado aí, um dia eu mando consertar, porque estava muito caro. A última vez que eu fiz uma cotação, estava R$ 5.000 para Uau! recuperar, e o cara garantia só 20% do que tinha. Então não é garantido, né, que você vai conseguir Então recuperar. na época eu falei, não, mas um dia que tiver melhor eu vou dar uma, porque tem muita coisa ali que eu quero recuperar, que eu gostaria de pôr numa exposição futuramente. Ai, quando você for fazer essa exposição, Flávio, você me convida, tá? Não esquece de mim, Sim, não. Me convida que eu eu tô quero. pretendendo, eu quero. É que eu parei aí de correr atrás, por causa da pandemia, mas vamos ver se para o ano que vem aí eu quero fazer para a época do Dia do Rock, né? Sim, Como a julho. maior parte do meu trabalho é ligado ao rock, fazer mais ou menos para o Dia do Rock, aí Uhum. pegar um Sesc, alguma coisa. Mesmo a minha ideia é fazer algo que seja itinerante. Sim, Comece num Sesc em São Paulo, depois vai indo para o interior, Brasil. muito bom. Espero conseguir Gostei. um dia, né? Sensacional. Flávio, vamos então para a nossa parte final, que é o quadro Deadline. Eu vou te fazer umas perguntinhas, assim. Primeira, que eu estou super curiosa. Algum show que você ainda queira fotografar? Você ainda não tenha fotografado? Olha, que eu não fotografei ainda e não quero fotografar é o Paul McCartney. Já veio várias vezes, eu nunca consegui liberação para fotografar ele. U2 também, não consegui. Acho que basicamente os principais seriam eles, assim, agora que eu me recordo. Uhum. Eu gostaria Alguém muito que de fotografar e você. nunca fiz. Oi? Foi o que eu ainda não consegui fotografar, né? Foram só, Hum, assim, que eu me recordo, no momento foram eles. sim. Alguém que, assim, enfim, faleceu, alguma coisa assim, que você gostaria de ter fotografado? Pode ser show, enfim. Olha, a parte de teatro, tem muita gente de teatro aí que nem a Eva Vilma, que faleceu ontem, eu Sim. não fotografei, teve muitos, cara, eu gostaria de fazer mais também a parte de teatro. Cultural, assim, né? Eu faço, mas é muito pouco, mas eu queria ter uma entrada maior nesse campo. Parte de espetáculos, né, na área teatral, muita gente aí que eu gosto, que eu gostaria de fotografar peças ou outras coisas, né? Muito bom. Agora, assim, de músicos, acho que só se for músicos brasileiros. Eu trabalho muito com rock, né? Então, tem músicos aí que, tipo Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, que eu nunca fotografei, que eu gostaria também de fotografar. Ultimamente eu estava indo mais para esse lado também da MPB, tudo deixando mais o rock de lado, quando eu comecei a fazer agência, indo para esse lado, mas tem muita gente desse esporte ainda que ainda não fotografei. Eu Muito gostaria bom. de fazer mais. Ah, mas vai fazer. E aí é a minha próxima Oh, com pergunta, certeza. né? Alguma coisa que você queira realizar na vida, ou na carreira, algum sonho, alguma coisa voltada a isso? Olha, na fotografia, o que eu ainda tenho vontade é de sair em tour com uma banda, acompanhar o dia a dia. É uma coisa que eu não fiz ainda e eu gostaria, entendeu? Ainda tenho muita lenha aí para queimar mesmo. Eu tô com 53 anos, mas eu acho que eu ainda aguento isso daí, Claro, entendeu? super Eu aguento aguenta. tranquilo. Eu amo fazer isso, é minha curiosidade, é fazer uma tour com a banda, tá com eles sexta, sábado, domingo, entendeu? Ou se eles tocarem a semana inteira, viajar, conhecer. Você não vai conhecer o Brasil, mas estar viajando e estar acompanhando a banda é uma das coisas que eu quero fazer, entendeu? Nossa, que Ou legal. também com o time de futebol, se fotografa, ser com o time, estar viajando com o time, também seria legal, bacana. Sensacional. Muito bom. Um livro, um filme ou uma série que você possa indicar para gente? Pode ser sobre fotografia ou não, tanto faz. Olha, livros tem vários livros da editora Fotos que são bacanas, mesmo para estúdio. Eu não lembro assim o nome deles, mas Uhum. me deu um branco, mas tem vários ali bacanas. Tem um
do Marcos Garrido, não sei se é Marcos Garrido, é do Garrido, que é muito legal sobre fotografia de pessoas, que ele faz Maite Proença, não sei o que tem um DVD e tem um livro. Esse livro é muito bacana para quem quer trabalhar com retratos, é muito bom. Série eu gosto muito, tem várias séries bacanas aí, aquela Dark, parte de iluminação é muito legal. Eu gosto muito de séries criminais que trabalham com meia luz, tipo Criminal Minds. Qual mais que eu gosto? NCIS. Eles trabalham uma luz bacana também. O que mais você perguntou? Pode ser, não, você já falou, um livro, uma série, um filme, mas assim, eu achei muito interessante que você trabalha muito, você presta muita atenção na questão de iluminação e tal, é bem interessante, né? No começo eu não prestava muito, mas depois que você começa com fotografia, você começa a prestar mais. Às vezes você viaja mais na iluminação, fica vendo eles trabalhar meio na penumbra, aí você fica pensando, olha que bacana, ali está vindo uma luz ali de um reflexo, essa luz é apenas um reflexo dali, que nem esse fim de semana eu assisti aquele filme Meu Pai, e tem uma iluminação divina ali, aquele filme, é muito boa, tem umas horas lá que é só uma luzinha em cima do espelho que ela está olhando, ou ele está olhando, que ela reflete na parede, a parede volta, fica um lado escuro, o outro claro. Então você fica, eu acho que você gostando de fotografia, você começa a passar mais a prestar atenção nessas coisas, provavelmente se você tem uma noção de estúdio, né? Porque daí você sabe quais são os tipos de iluminação que tem, as mais conhecidas, e você começa, aqui está essa luz, aqui está aquela, você presta mais atenção. Tá vendo? Eu achei que era só eu que fazia isso, né? Eu na aula de comunicação visual, falo pro pessoal, gente, vocês vão começar a assistir as coisas, vocês vão começar a ver as coisas na série, como é que ela foi produzida, tá vendo? Achei que era só eu, Flávio. É assim mesmo, né? Você vai acompanhando e vai aprendendo, né? Sim, a gente vai olhando, a gente vai vendo tudo, como é que é feita a produção, é muito legal isso. Para finalizar, um recado para estudantes, jornalistas, quem queira trabalhar com fotografia, o que você pode falar? Olha, o que eu posso falar é assim, é uma coisa muito gostosa, tá? O dia a dia é gostoso, às vezes é cansativo, estressante, não é nada muito fácil, tá? Às vezes parece que é fácil, mas não é. Mas vale a pena. Eu gosto muito, né? Eu amo. E você tem que ter uma paixão, você tem que ter dedicação, porque os dias de hoje estão bem complicados, com a falta de emprego cada vez mais no setor. Em vez de você matar 1, 2 leões por dia, você precisa 3, 4, você tem que estar com vontade e correr atrás, mas não pode desistir. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que ir atrás. E quanto mais você praticar, quanto mais você fazer, mais você vai melhorar o seu trabalho, mais você vai aprender. Tá? Eu acho que fotografia é uma repetição. Além de conhecimento que você tem, é uma repetição. Tá? Quando eu comecei, as fotos eram horríveis. Né? Eu também, quando eu fui de show, quando eu comecei a fazer futebol, eu acho que eu já fotografava show uns 15 anos. E minhas fotos de futebol de 5 anos atrás é horrível. Comecei fazendo treino aqui no Santos, para depois ir para campo fotografar. Eu fiz muito treino no começo, para aprender e conseguir fazer, né? E quanto mais eu faço, eu acho que eu vou melhorando. Equipamento ajuda, mas não é só equipamento. Você tem que ter muita prática e isso aí você só consegue com muita força de vontade. Se você for para fazer meia boca, não adianta. Tem que ir pensando em sempre estar melhorando. Olha, gente, que perfeito que ele falou. Pratiquem, não fiquem com medo. Tem muita gente, Flávio, que desiste no começo, porque vai tirar foto, a gente está acostumado com o celular, né? Então não sabe, né, que fotografia é uma construção. Aí vai, pumba, tira a foto, ai, não deu certo, aí para, porque acha que não é para ele, não é isso. Não é assim.
Eu tenho, que nem, tem áreas aí que eu comecei a me especializar agora na pandemia, aí comecei a treinar fotos de comida, né, que está muito em moda agora. Eu também, os primeiros cliques que eu dei eram ruins, mas eu estou melhorando, estou praticando, estou melhorando, entendeu? Foto de produto, estou treinando muito aqui em casa para no futuro não só depender só de uma coisa, né? O que eu não gosto de fazer muito é casamento, essas coisas. Eu já Que é fiz, o mas não social. gosto. O social. Eu gosto de fazer fotos mais espontâneas, quando a pessoa não fica posando para você. Posar para mim é só em estúdio, né? Uhum. Mas é muito legal. Eu acho que você tem que procurar melhorar. Errou, vai ver onde você errou e procura, faça melhor, entendeu? E vai que você vai melhorar. Com o tempo você vai ver. Às vezes no dia a dia você não vai percebendo, mas se você parar um dia para analisar o que você fez no começo e o que você fez no final e está fazendo na época, você vê que o trabalho melhorou muito e está bem melhor. Exatamente, tá vendo, gente? É tudo uma construção. Não queiram ser perfeitos de primeira, né? Eu acho que essa é a grande É. dica. E Flávia, a última pergunta. Alguém que você poderia sugerir, né? Pode ser da área de fotojornalismo, enfim, que eu possa achar, né? Que eu consiga entrar em contato para trazer aqui para o Talkability, para o podcast. Tem bastante gente. Tem na área de show aí o Ale Frata, que é um camarada meu, muito bacana. Tem o Francisco Cepeda na área de fotojornalismo, ele faz mais geral, ele também é um cara muito interessante para você conversar. Marcos Hermes também, né, na área de show, Marcelo Rossi. Acho que tem Anotei bastante tudo gente aí. aqui. Futebol tem o Daniel do Corinthians também, ele é uma pessoa muito legal para conversar. Se você quiser, até posso passar os contatos que eu tenho dele, Facebook, desse pessoal. Você pode Eu vou entrar em adorar, contato que com eu entre em eles. contato. Ai, super É. agradeço. Muito legal. Nossa, Flávia, eu adorei a nossa conversa. Assim, eu acho que foi uma super lição. Você contou suas experiências. Eu fiquei super empolgada, gente. Novamente, acessem o Instagram do Flávio. Maravilhoso. Tem muito show legal que ele cobriu. Jogos, né, de futebol, muita coisa boa. Para quem já tem esse olhar para fotografia, deem uma olhada. Então vamos lá, iluminação, como ele falou, né? Fotos mais fechadas. Então, vocês vejam tudo isso que a gente aprende, né, nas aulas de fotografia. Acho que vai ser super bacana de conhecer, né, e também ter o Flávio como referência na fotografia. Super agradeço, Flávio. E é isso, gente. Estamos aí para o próximo Talkability. Mandem aí para a gente dúvidas no nosso Instagram, se tiverem alguma dúvida ou queiram que alguém venha aqui ser entrevistado. É isso. Super beijo e até a próxima.